Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. Mas quando Aragorn se levantou, todos os que estavam presentes o contemplaram em silêncio, pois tiveram a impressão de que ele lhes estava sendo revelado pela primeira vez. Alto como os antigos reis dos mares, ele se ergueu acima de todos os que estavam perto. Parecia velho em dias, mas na flor da virilidade, e a sabedoria ornava-lhe a fronte, e havia força e cura em suas mãos, e uma aura de luz o envolvia. Eis o rei. Ele não é meu rei, eu não votei nele. Sou eu, quase literalmente, e é imprescindível que você dê um like no vídeo e se inscreva no canal para todo mundo não explodir. Confia em mim. Narrador não confiável. Mais um daqueles termos maravilhosos que todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe exatamente o que ele quer dizer. Mas não você, até porque nessa narrativa você é inteligente e sagaz, e nisso você pode confiar. Para entender o que é um narrador não confiável, é importante primeiro explicar o que é um narrador. Sempre que lemos, vemos ou ouvimos uma história, alguém está contando essa história para a gente. Esse indivíduo é o que chamamos de narrador, que nem sempre é o autor da história. Os tipos de narrador se dividem principalmente em primeira e terceira pessoa, mas também existem as narrativas em segunda pessoa que muita gente ignora, mas eu não vou deixar você de fora dessa. O narrador em primeira pessoa é geralmente um personagem que presenciou a história, seja ele o personagem principal ou um coadjuvante. Alguns exemplos disso são o Brás Cubas em As Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro no qual ele conta a história da própria vida, sendo ele o principal personagem, e o Dr. John Watson, que narra as aventuras de Sherlock Holmes, de quem ele era um companheiro quase inseparável. #Sherlockson. Mas também há exemplos de narradores que contam histórias que eles não presenciaram pessoalmente, como em Frankenstein, de Mary Shelley, em que lemos as cartas que o capitão Robert Walton escreveu para a irmã, contando o que o Victor Frankenstein contou para ele, criando então uma história dentro da história, também chamado de frame story, mas isso é assunto para outro vídeo. Já as obras em terceira pessoa se dividem entre o narrador observador e o narrador onisciente, que basicamente se diferenciam entre o quanto o narrador sabe de tudo que está acontecendo. O observador consegue ver tudo que é observável na trama, tudo que pode ser visto, ouvido e percebido com os demais sentidos ou facilmente deduzível pelo contexto, enquanto o onisciente sabe de absolutamente tudo que se passa, incluindo os pensamentos mais obscuros dos personagens e seus segredos, e até os pensamentos inconscientes daqueles personagens. E, por fim, o narrador em segunda pessoa é bem raro e por isso é pouco explicado. Mas ele se apresenta frequentemente em livros-jogos, em que o narrador se dirige diretamente ao leitor para dizer o que o leitor fará, como se ele fosse um dos personagens. Ele é basicamente o seu mestre de RPG impresso. Você entra na caverna mais obscura da internet e encontra o terrível astrólogo te encarando com olhos profundos e um característico charuto na boca. Voltando ao assunto, sempre que uma história é contada para nós, partimos do pressuposto que tudo aquilo que está sendo dito pelo narrador é verdade. Essa é inclusive uma das máximas conversacionais do Paul Grice, que é uma teoria iradíssima que a gente pode explicar em outro vídeo se você quiser. Mas, se tudo que o narrador diz é considerado verdade, pelo menos para os efeitos da história a ser contada, isso nos gera uma sensação chamada de suspensão de descrença, ou seja, nos damos o direito de suspender o nosso ímpeto de não acreditar nas coisas. Um desconhecimento histórico seu, Maurílio. Mais um para sua coleção de desconhecimentos. Tem um cara que voa e solta raio laser pelos olhos? Ok. Steven Seagal realmente sabe artes marciais? Tudo certo. Vivemos numa simulação em que somos apenas usados para alimentar as máquinas que nos oprimem? Isso já não é verdade no mundo real? Mas, ao mesmo tempo, sempre que alguém nos conta uma história, ela é influenciada por um viés, uma ideologia, uma perspectiva própria. Seja um autor, um diretor ou um game designer, todo narrador,
cria uma narrativa baseada na perspectiva de como ele ou o personagem vê o mundo, e faz um recorte das partes que ele considera relevante para contar a história. Mesmo que o narrador seja onisciente, ele não apresenta todos os fatos de todos os ângulos para que você decida o que realmente aconteceu, inclusive porque isso seria inviável. Cada escolha de palavras muda o modo como enquadramos a realidade à nossa volta. É a diferença entre o disse e o gritou, entre o bem vestida e o deslumbrante, entre o questionável e o cretino, entre o pega mas não se apega e o que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Contudo, isso não quer dizer que nenhum narrador é confiável e você deve sair classificando todo mundo como um bando de mentirosos. Isso porque, para um narrador ser considerado não confiável, ele precisa atender a alguns critérios ou sinais que a história nos passa para podermos perceber que nem tudo aquilo que está sendo dito é exatamente o que aconteceu com aqueles personagens. Esses critérios são divididos em dois grupos, os sinais intratextuais e os extratextuais. Sinais intratextuais são contradições internas no texto, lacunas propositais em partes significativas, sejam intencionais ou por falta de memória, e também as inverdades contadas abertamente para outros personagens. Afinal, se o narrador está mentindo na cara dos amigos dele, por que ele não usaria o texto para mentir para você que ele mal conhece? Já os sinais extratextuais são contradições com o conhecimento de mundo do leitor e impossibilidades lógicas que forçam a gente a duvidar de tudo aquilo que está sendo dito pelo narrador. Submarino eu não tenho. Eu tenho a Trailblazer SS, que ela vira um submarino. Tudo bem que certas vezes isso pode ser visto apenas como um furo de enredo e não necessariamente como uma mentira. Portanto, a maioria das vezes que essas contradições são propositais para sinalizar um narrador não confiável, você vai ver outros personagens ou situações questionando aquelas contradições, sem que o texto ou o personagem deem uma resposta concreta. Não sei. Só sei que foi assim. Mas, se todos os personagens estiverem de boas com aquela contradição, foi provavelmente um furo de roteiro. Escrever uma história consistente é difícil. E é por isso que eu disse na thumbnail que o Tolkien mentiu pra você. Ou pelo menos que o Frodo mentiu pra você. Isso mesmo. Primeiro, vale lembrar que o Tolkien está tecnicamente recontando a história do Um Anel. Ele diz na introdução dos livros que aquela saga é traduzida dos livros de memórias de Bilbo e Frodo, segundo que o Frodo não estava em todo lugar para presenciar todos os acontecimentos. Boa parte do que ele conta seria provavelmente remontagens a partir de conversas com Gandalf, Gimli, Aragorn, Merry e Pippin. Não é à toa que tem gente que acha que o Aragorn dos livros é um herói sem defeitos e sem conflito interno. Ele está sendo descrito por um fanboy que viveu a vida inteira em uma fazenda em que nada acontece e que teve a vida salva pelo Passo Largo mais de uma vez. Uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. Mas calma, meu quase amigo Ringer, nem todo narrador não confiável é igual perante os olhos de Eru e Ilúvatar. Afinal, o tipo de mentiras que o Frodo nos conta é bem diferente daquelas que o narrador de Clube da Luta fala pra gente. E são bem menos horríveis do que aquele ser humano terrível que é o monstro do Bento de Albuquerque Santiago. Eu jamais vou te perdoar, Dom Casmurro. O que quer dizer que existem tipos e níveis diferentes de narrador não confiável, e cada um deles traz as suas próprias características para podermos analisar se o narrador está realmente mentindo para o espectador porque ele quer nos enganar, ou porque ele está se enganando, ou só porque ele está enganado. E de vez em quando também é só uma questão de ponto de vista. Portanto, ele disse a verdade, de um certo ponto de vista. Um certo ponto de vista? Se você quer que eu explique mais sobre narrador não confiável, eu posso fazer um vídeo falando de cada um dos tipos ou até um vídeo em detalhes para cada um deles. Mas para isso você tem que ser um narrador confiável e me dizer nos comentários aí embaixo o que mais você quer ver aqui no canal para a gente se tornar quase amigos.